Na renda fixa, a gente tem aqui basicamente 3 tipos de emissões. A primeira delas é as emissões públicas. Como o Antônio disse, o governo ele precisa se financiar para cumprir ali o seu orçamento, né, e as suas atividades de manutenção do Estado. E nem sempre o que ele arrecada como imposto, né, e tributos, de uma forma geral, é suficiente para que ele possa honrar com as despesas que ele é obrigado a cumprir e executar constitucionalmente. Então, para ele complementar esse orçamento dele, fechar as contas dele, ele vai ao mercado, emite lá um título público e aí ele capta recursos. Aí é o que o Antônio falou, a gente está emprestando, né, recurso para o governo. Então, eu sou credor lá da dívida pública imobiliária federal. Temos também as emissões bancárias, né, que são títulos emitidos pelas instituições financeiras, e aí para que elas, né, financiem suas próprias atividades, que é o principal negócio delas, fazer intermediação. Então ela capta recursos, ela vai captar, por exemplo, do Adriano, que resolveu aplicar, por exemplo, um CDB. Vai pagar uma taxa lá para o Adriano e vai conceder um crédito para um outro agente econômico que esteja precisando de dinheiro a uma taxa mais elevada, e aí ele vai gerar a receita dele e ao mesmo tempo está exercendo esse papel aí de canalizar os recursos, né, dos agentes, né, superavitários para os agentes deficitários dentro da economia. E por fim, a gente tem as emissões privadas, né, que são os títulos emitidos por empresas. As empresas não negociam apenas ações. A ação é uma forma dela de captar recursos. Mas assim, depois que ela lançou ações na bolsa, qualquer negociação que ocorra após esse momento deixa de ser, por exemplo, o dinheiro que essa negociação gera não vai mais para a empresa. Só vai para a empresa no primeiro momento, quando ela abrir o capital dela. A gente chama isso de fazer uma oferta pública inicial, né? Em inglês é o famoso IPO. Mas então ela tem uma outra forma de captar recursos, né? Que são os títulos privados, títulos de crédito, que é limite. E aí também ela faz isso para também realizar projetos de investimento de longo prazo, para reforçar o caixa dela, né? O capital de giro dela, alongar perfil de dívida, por exemplo. Ela tem uma dívida muito cara, então, estava conversando sobre isso. Aí ela vai ao mercado, faz uma nova emissão, as condições do mercado estão mais favoráveis, então ela vai conseguir captar recursos mais baratos, vai quitar aquela dívida mais cara e vai depois ter ali um encargo financeiro maior ao longo do tempo. Menor ao longo do tempo devido a uma dívida mais barata que ela emitiu. Tá? O pessoal de casa está perdendo aqui a grande oportunidade de aprender com a gente, mas não faltarão oportunidades também. Tá? Pode passar, por favor, então, Jerônimo. Aqui eu vou falar um pouquinho do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Que é um mecanismo de proteção que existe no sistema financeiro. Ele foi criado por pelas instituições financeiras, para mitigar risco de perda dos investidores em caso de intervenção ou liquidação de alguma instituição financeira pelo Banco Central. Mas ele é limitado ao valor de R$250 mil por CPF por grupo financeiro e a R$1 milhão a cada 4 anos. Os produtos que são cobertos pela FGC são depósitos à vista, de poupança, CDB, RDB, LC, LCA, a letra de câmbio, letra hipotecária, enfim. Não vou entrar aqui no mérito do que é cada produto, porque acho que não é bem o propósito aqui. Mas o importante, um exemplo prático para dar para vocês é o seguinte. Vamos supor que um investidor tem R$1 milhão distribuído em 4 instituições financeiras, de forma igualitária, 250 mil em cada uma delas. E teve a infelicidade dos 4 bancos onde ele investe quebrarem. Ele vai ter todo o capital dele restituído, porque você pode ter até R$250 mil, né, por CPF, por grupo financeiro, limitado a R$1 milhão a cada 4 anos. Por outro lado, se ele tivesse R$1 milhão em uma única instituição financeira, e essa instituição financeira vier a dar problema, ele só vai receber R$250 mil. O resto ele vai perder. Porque é por grupo financeiro. CPF por grupo financeiro. Então, nesse caso, ele teria um prejuízo aí de R$750 mil, no caso da insolvência da instituição onde ele tem os recursos dele.